Graças a paz, meus irmãos. Hoje, para a nossa devocional, a gente vai ler Apocalipse, capítulo 1, verso 3, e eu espero que sirva aí para o nosso consolo, tá? Diz assim o texto: Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Não são poucas as vezes que nós precisamos de motivação, né? E que as esperanças aí sejam renovadas em nossas vidas. Às vezes, a falta de perspectiva e o sufoco, né, das impossibilidades esmaga tanto que alívio, renovo, alegria é uma questão de urgência. Às vezes a gente tem a clara sensação de que não vamos ter um amanhã. Tantos problemas parece que expõem a gente a tantos riscos, né? E compromete aí o nosso futuro de alguma forma, a ponto da gente pensar se realmente a gente vai ter um. As dúvidas assaltam os nossos pensamentos, sentimentos parecem aí levar com eles tudo que faz a gente viver e ter algum tipo de prazer. Mas assim como o apóstolo João tinha uma mensagem de Deus, né, para 7 igrejas aí da Ásia, o Senhor tem uma mensagem para você e para mim, né? É a mesma mensagem, não muda, nunca mudou. Ela vem ecoando aí de séculos e continuará ecoando nos corações e nos ouvidos daqueles que abrigam a fé e que, mesmo em meio a tantas lutas, seguem confiando, perseverando e esperando pelo Senhor. Apocalipse é um livro cheio de códigos, né, de segredos, números, símbolos e tantas analogias. Muitos têm se aproximado desse livro sem instrução e os instrumentos corretos para a interpretação e acabam fracassando nesse processo aí de leitura. E ao invés de extrair dele o melhor, elas acabam se confundindo e distorcendo totalmente a mensagem. Eu diria que é um dos textos mais maltratados aí pela igreja. Apocalipse acaba sendo conhecido pelo dragão, a serpente, os selos, as trombetas, anjos, cavaleiros e tantas outras coisas, e não acaba sendo conhecido pelo Jesus Cristo vitorioso, né? Com suas promessas aí de um desfecho perfeito de uma história onde ele e os seus são vitoriosos. Às vezes nem parece um livro do Novo Testamento, dá a impressão de estar fora de lugar, né? Não traz nenhuma linguagem típica evangélica, parece não tratar dos mesmos assuntos e doutrinas que são tratadas pelos evangelistas aí, e pelos apóstolos, tá? Mas acredite, o cânon do Novo Testamento aí, o cânon sagrado como um todo, não poderia terminar de um jeito melhor. Apocalipse significa revelar, descobrir ou tirar o véu que oculta algo para que se possa ver. Essa palavra ela passou a ter um significado muito especial para os cristãos. Usava-se para designar a revelação da vontade de Deus manifesta a nós, segundo a qual nós deveríamos guiar as nossas ações e também as nossas vidas, tá? A vinda de Jesus ao mundo é um descobrimento de um Deus cuja a majestade o manteve oculto aos nossos olhos, né, aos olhos humanos. Mas agora o Verbo em Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, como o próprio apóstolo João escreveu no seu evangelho. João se identifica como o irmão, logo no início aí do livro, no capítulo 1, João vai se identificar como o irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, tá? É um homem que está escrevendo, está sofrendo por Jesus, escrevendo para pessoas que também estavam sofrendo por Jesus. Por isso que ele vai dizer, por esse motivo me encontrei na ilha de Patmos, né, por causa do testemunho de Jesus. Ou seja, ele está preso não porque é um malfeitor, mas está preso porque é uma testemunha fiel de Jesus Cristo. Ele não havia cometido crime nenhum, senão talvez o crime de ser devoto e fiel ao Senhor, tá? Por esse motivo ele estava lá. Ele havia tido uma experiência, né, sobrenatural e até de certa forma futurística que serviria de alerta e consolo para toda a igreja. E agora ele vai escrever isso e vai entregar como uma carta circular mesmo para que as pessoas e a igreja tenham acesso a esse conteúdo, tá? É importante lembrar que nesse contexto nós temos uma igreja sofredora que está passando por horrores nas mãos do Império Romano e que estava sofrendo as mínguas mesmo, né? O Império Romano concentrava todas as suas energias para exterminar os cristãos e o cristianismo, não só da terra, né, naquele momento, mas da história. Eles queriam acabar com tudo isso. No verso 3, o texto começa: bem-aventurado. Essa é uma das expressões mais significativas de toda a Escritura.
e ela aparece várias vezes aí em toda a Bíblia, né? Tem a ver com aquela alegria e aquele sentimento que prova apenas a alma daqueles que recebem os benefícios da salvação e conhecem o favor de Deus. É bem-aventurado aquele que guarda essas palavras. Ouvir a palavra de Deus é um privilégio, mas obedecê-la é um dever. Não há autêntico cristianismo naquele que ouve e esquece, ou naquele que deliberadamente desobedece, né? Todo privilégio vai acompanhado aí de uma responsabilidade. E o privilégio de ouvir leva consigo a responsabilidade de escutar, lembrar e obedecer. Esse texto fala pra gente que é feliz, né? Que ler, ouvir e guardar é igual a bem-aventurado, né? A ser feliz. Guardam as coisas nela escritas, é o que o texto diz. O segredo para esses cristãos que estão sofrendo, e João está escrevendo para eles, o segredo para eles superarem esse sofrimento e atravessarem esses momentos de intensa dificuldade, seria se eles se agarrassem, né, à certeza daquilo que o Senhor estava dizendo. Guardar essas palavras, é exatamente isso que o João está dizendo. Guarde essas palavras, porque o segredo para que vocês superem esse momento de dificuldade é vocês acreditarem naquilo que o Senhor já disse e está dizendo agora para vocês. Essas palavras eram estímulos, né? Alerta, esperança e consolo. E isso era o antídoto contra a desistência. Tiago fala lá no seu livro sobre o ouvinte negligente, né? Esses são aqueles que ouvem distraídos e que se esquecem rapidamente. É interessante a gente destacar aqui nesse texto que a NVI ela já propôs aí uma tradução que se aproxima mais do texto original, porque não existe esse plural no texto, né? Bem-aventurado aqueles que leem. Talvez seja bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem. Era uma prática muito comum na igreja primitiva, que você tinha uma carta circular, possivelmente depois eram copiadas e tinham um número maior, né? Mas as cartas não permaneciam na igreja, elas ficavam um tempo, era lida de forma pública, né? E depois ela era levada para outros lugares, para outros grupos terem acesso a esse conteúdo. Então o que João está dizendo é bem-aventurado, ou seja, é muito feliz, agraciado, aquele que tem o privilégio de ler diante da congregação, e é bem-aventurado também aquele que tem o privilégio de ouvir e guardar essas palavras. Irmão, aquilo que vai proteger e guardar a gente em dias difíceis é se a gente se agarrar às palavras de Deus. É se a gente entender que nós somos privilegiados por ter diante de nós aquilo que antes estava encoberto, agora descoberto e revelado diante dos nossos olhos. A gente não sabe exatamente todas as intercorrências e as dificuldades que acontecem no percurso, né, durante o caminho. A nossa história é feita de vários capítulos, e às vezes alguns capítulos que são difíceis, tristes, outros alegres, mas a gente não consegue saber totalmente como que é aí o decurso de tudo isso. Mas a gente sabe qual que é o desfecho e a conclusão. A carta de João, aí, o livro de Apocalipse, às 7 igrejas da Ásia, essa carta ela procura consolar os irmãos dizendo o seguinte, que não importa qual seja o meio da história e como eles aparentemente estavam sofrendo ali naquele momento, o fim seria um fim vitorioso e de grande alegria. Porque o Senhor, aquele que é vitorioso, aquele que triunfa, irá derrotar os inimigos da igreja, irá fazer sua igreja triunfante, vitoriosa, juntamente dele. Tá? Qual que é a conclusão? O que a gente ouve de Deus não pode ser colocado em uma caixinha, né? Mas guardado no coração. Não pode estar flutuando na mente, nem escorregando na língua, mas deve ser abrigado na alma. O que Deus fala pra gente não pode de forma alguma estar divorciado da vida. Tudo que você já ouviu em todas as pregações, aquilo que você tem aprendido de Deus, na sua leitura, na sua devocional, e desde do momento em que Deus alcançou sua vida, essas palavras devem ser objeto de fé e elas têm que estar guardadas no seu coração. Por isso que é bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem essas palavras e guardam elas no coração. Tá? Em dias difíceis, é normal a gente questionar se a fé vai resistir a tamanhas provações, né? Mas a gente não deve abandonar a nossa confiança em Jesus, pois a nossa fé nele tem grande recompensa, é o que diz o autor lá de Hebreus. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer
porque o Senhor é gracioso, é misericordioso. Obrigado porque o Senhor, ó Deus, é aquele Pai de todo consolo, Deus de toda misericórdia, que se preocupa, ó Deus, em acalentar os nossos corações, em gerar em nós estímulos e despertar em nós fé naquilo que o Senhor está falando. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, e nós precisamos acreditar nas suas palavras e nas suas promessas, ó Deus, que certamente irá nos salvar de todo desespero, de toda angústia. A gente quer, ó Deus, confiar nas suas palavras e guardar elas no nosso coração. Que ela seja fruto, ó Deus, da nossa meditação constante e que a gente, ó Deus, de dia e de noite traga ela, ó Deus, em nossa mente, em nosso coração e jamais se aparte, ó Deus, se afaste das suas palavras. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E assim como o livro de Apocalipse nos ensina, nós queremos nos unir, ó Deus, ao coro daqueles que têm fé, que acreditam na promessa do Senhor, que diz que em breve o Senhor voltará, e dizer: Maranata, vem depressa, Senhor, os seus filhos te aguardam com ansiedade. E nós queremos, ó Deus, triunfar com o Senhor para todo sempre, em glória eterna. É isso que nós esperamos e confiamos, ó Deus. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Até a próxima. Deus abençoe.